vocês aí. Mas, bom, galera, então, essa é a aula do dia 20 de outubro. O tema que a gente vai estudar hoje é a refração. É claro, né, como eu acabei de falar para vocês, continuando o assunto do terceiro trimestre, que a gente estava falando sobre óptica. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje, como eu acabei de dizer, ela se refere à luz, né, à óptica. Então, a habilidade é reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a propagação, formação de sombras, reflexão e refração. Então, o nosso objetivo aqui hoje é entender o que significa a refração nos diferentes meios e também conhecer um assunto do nosso cotidiano, né, que são os defeitos da visão, as características na formação dessas imagens e como que a gente faz para corrigir, né? O que tem aí nos nossos óculos que faz esse milagre de enxergar normalmente, né? Bom, galera, só que antes de falar de refração, eu gostaria que vocês me dissessem aí, né, para que a gente possa retomar um pouquinho, sobre o tema que a gente viu na nossa última aula, que é a reflexão. Primeira coisa, me manda aí no bate-papo, onde pode acontecer reflexão? Onde que acontece reflexão? Dá um exemplo aí. Me manda aí no bate-papo, já que vocês não gostam de falar mesmo pelo microfone, né? Me manda pelo bate-papo, então. Tudo bem. O espelho é um exemplo de onde acontece reflexão. Mas, na verdade, pessoal, qualquer superfície plana e polida, né? Na verdade, como pode acontecer nos metais, né? A água, vou chegar nesse assunto aí da água já, tá? Qualquer superfície que seja plana, uma superfície metálica, já vai acontecer reflexão. Porque, na verdade, o que é a reflexão? Reflexão é quando um feixe de luz incide numa superfície e ele é refletido, ou seja, ele é devolvido para o ambiente com o mesmo ângulo com que ele foi incidido, tá? E não só acontece a reflexão nos espelhos, como a reflexão acontece em todos os objetos que a gente consegue enxergar. Então, está acontecendo reflexão no meu computador aqui, no meu mouse, no meu teclado, por quê? Parte da luz incide nesses objetos, parte é absorvida e parte é refletida, ou seja, ela é devolvida para o ambiente. E quando parte dela é refletida, essa parte que foi refletida chega então aos nossos olhos e a gente consegue produzir a imagem que nós vemos, né? O nosso olho, o nosso sistema de visão é capaz de produzir essa imagem. Então, galera, a reflexão regular, né, que acontece com o mesmo ângulo, essa sim vai acontecer nos espelhos, tá? E como eu disse para vocês na aula passada, a gente pode ter dois tipos de espelhos: os espelhos planos e os espelhos esféricos, tá? Dentro dos espelhos esféricos, eu ia perguntar, mas já está o nome na tela, né? Então fica muito fácil. Dentro dos espelhos esféricos, nós temos os côncavos e os convexos. Os planos, né, como o próprio nome já diz, é uma superfície plana, né? Que é esse que a gente tem aí no banheiro, enfim, no quarto. Esses são os planos. E os esféricos são côncavos e convexos. Alguém pode me dizer qual é a diferença entre eles? Os dois são esféricos. Mas onde que está a diferença no côncavo e no convexo? Alguém se lembra? Consegue me dizer? Ou se de repente lembrar onde que eles são usados, alguma coisa do tipo. O que vocês lembram sobre côncavos e convexos? Os dois vêm de uma esfera. Qual é a diferença sobre a superfície refletora?
Os dois vai do mesmo lado da esfera? Como que é? O côncavo, a diferença do côncavo para o convexo. Nada? Então, vou lembrar vocês, tá? A diferença, pessoal, entre o espelho côncavo e o convexo está na aplicação da superfície refletora, ou seja, onde o espelho vai. Ai, muito bem. Isso mesmo, né, Fernanda? Já me deixou feliz, fez o meu dia melhor com essa sua resposta. Tá? Isso mesmo, ó. Então, o côncavo, ele tem a superfície refletora por dentro da esfera. Então, imagina lá uma esfera, uma bolinha, né? Você vai colocar a superfície do espelho por dentro. Enquanto o convexo, você vai colocar a superfície refletora por fora, tá? Côncavo, convexo, tá bom? Então, essa é a principal diferença. E como a gente coloca a superfície refletora em posições diferentes, a gente vai ter imagens sendo formadas de forma diferente também. Então, o convexo sempre vai ter uma imagem sendo formada menor que o objeto, já o côncavo ele é utilizado para ampliação. Então, o convexo ele vai ser utilizado naqueles espelhos para segurança, como a gente citou, até mesmo naqueles retrovisores externos do carro, né? O côncavo é aquele que amplia. Então, as meninas usam aí para fazer a maquiagem, ou quando a gente vai experimentar o óculos na ótica, que precisa daquele espelho de aumento, senão a gente não enxerga. Então, aquele também é um espelho côncavo, tá bom? Isso foi o que a gente falou na aula anterior. Só que aí, hoje, a gente vai falar sobre um outro fenômeno. E eu quero aproveitar aqui, uma pessoa me falou que a água reflete, tá? Os raios de luz. E, na verdade, na água acontece um outro fenômeno. Por quê? Deixa eu passar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. E vou mostrar para vocês um fenômeno que acontece com a água. Ó. Galera, seguinte, tá todo... aqui eu tenho um copo de vidro que eu coloquei água e peguei uma colher, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Se vocês olharem aqui, certinho, bonitinho, vocês conseguem ver que o cabo da colher ele tem uma diferença de quando ele tá no ar, tá vendo? Aqui eu não tenho água, e quando ele tá na água, tá? O que vocês conseguem perceber de diferença aqui, ó? O que vocês estão vendo no cabo da colher na água? Me falem. O que tá certinho, não tá? O que está acontecendo aqui? Parece maior quando está dentro da água. Vocês percebem também, ó, aumenta a imagem? Pode ser. Outra coisa, vocês conseguem perceber que o cabo da colher está em linha reta? Ou não? Parece que foi quebrado. O que vocês acham aqui? Vou segurar aqui na frente da câmera. Parece que foi quebrado mesmo, né? Ó, vocês conseguem ver aqui, ó, tem o cabinho, ele vem, tá no ar, certo? Porque aqui, ó, dentro do copo tá sem ar. Aí, a partir do momento que uma parte do cabo entra na água, é como se ele tivesse sido quebrado, né? Isso dá para fazer, gente, com qualquer objeto, mas eu achei que com a colher, né, que por ser um objeto metálico, dava para ver melhor. Então, galera, isso acontece também quando a gente vai na piscina, por exemplo. Primeira coisa, assim como eu, não enxerga muito bem, às vezes a gente vai nadar e a hora que entra na piscina, parece que fica mais nítido as coisas, não sei, né?
Parece que a gente enxerga melhor dentro da água. E tem uma outra coisa que acontece em relação à piscina, que é o seguinte: às vezes alguém derruba alguma coisa dentro da piscina, não precisa nem ser uma piscina muito grande, mesmo essas de quintal, assim, né? Essas de plástico que a gente monta no quintal. Às vezes tem alguma coisa dentro lá da piscina, uma bacia com água, enfim, qualquer coisa com água. Caiu alguma coisa lá dentro. Aí você vai pegar, né? A hora que você põe a mão, parece que não tá naquele lugar, parece que tá mais pro lado, enfim. Então, por que isso acontece, né? Vocês estão lembrados que quando eu falei sobre reflexão, eu não citei a água. Por quê? A água, pessoal, ela faz uma outra coisa com os raios de luz. Ela é capaz de refratar, ou seja, existe um fenômeno que, diferente da reflexão, é chamado de refração da luz. Esse fenômeno, ele desvia o raio de luz. Por quê? Porque a luz muda a velocidade dependendo do meio, tá? Então, galera, por isso que eu verifico essa diferença aqui no meu copo, tá? Primeiro, de fato, eu consigo ver que parece que o cabo foi aumentado, né? E outra coisa, se vocês olharem bem, parece que ele foi quebrado. Por quê? Porque a luz, aqui nesse lugar onde eu só tenho o ar, ela tem uma determinada velocidade. A partir do momento que ela entra na água, a velocidade dela muda. E como consequência da velocidade ter mudado, os raios de luz eles vão ser desviados, né? Eles vão sofrer um desvio na trajetória. É por isso que às vezes, se vocês olharem bem, parece que ele foi quebrado. É por isso que quando os objetos caem na piscina, a gente tem a sensação que ele está num lugar, mas ele está em outro. Por quê? Porque essa trajetória da luz foi desviada, tá certo? Então, galera, aqui eu tenho para vocês, ó, o slide mostrando isso que acontece, tá bom? Então, eu tenho aqui um raio de luz incidente. Deixa eu pegar o eu tenho um raio de luz incidindo, certo? Então, aqui, ó, o ar e a água, que foi o que eu mostrei ali no meu copo, né? E o que vai acontecer? Esse raio de luz, quando ele atinge a água, a velocidade dele mudou. E quando ele muda, esse raio de luz ele vai ter a sua trajetória desviada, né? Modificada, tá certo? Então, esse é o raio de luz incidente, e a hora que ele entra na água é o raio de luz refratado, tá bom? E cada meio tem a sua velocidade, né? Portanto, cada meio vai ter o seu índice de refração. E o índice de refração, pessoal, ó, ele é dado por a constante da velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, tá? E aí a gente tem um valor de índice de refração. Então, no vácuo e no ar são bem próximos, né? Então, por volta de 1. Então, a gente pode aproximar que o índice da luz, o índice de refração da luz no ar é 1. E depois, na água, é 1,33. Então, tá vendo que o índice mudou? Então, significa que a velocidade da luz na água é diferente da velocidade da luz no ar. E no vidro também já é diferente, no diamante também 2,43. Isso é por isso, então, que a gente percebe esse fenômeno aí no copo de água, igual eu mostrei para vocês, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos usar um simulador. Nós vamos lá para o simulador do PET Colorado. Aqui. Galera, aqui, pessoal, ó, eu tenho um laserzinho, tá vendo? Aquele vermelhinho lá que tem, né, lá no laboratório. E aí, a gente vai incidir o raio de luz em diferentes meios, tá? Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, os dois meios são o ar, tá bom? Então, eu vou ligar o meu laser.
Tá vendo? Ó, o laser que eu liguei aqui, ele está incidindo com um determinado ângulo e no outro meio está igual. Por quê? Porque é o mesmo meio, ar e ar. Ar e ar, oh meu Deus. Só que se eu mudar o meio de baixo, por exemplo, vou pôr a água, tá? Que é o que aconteceu lá no meu copo que eu mostrei para vocês. O índice de refração no ar é 1 e o índice de refração na água é 1,33, ou seja, mudou. Se eu colocar o transferidor aqui, vocês vão ver, ó, pessoal, eu estou incidindo com um determinado ângulo, mas ele está sendo refletido com um ângulo diferente. Vou colocar aqui o transferidor para vocês verem. Ó, aqui ele está incidindo com 45 graus, mas ele está sendo refratado com 30 graus, ou seja, teve uma modificação aí na trajetória, né? Tanto do ar quanto para a água. E é o que acontece no copo ali que eu mostrei para vocês, tá? E se eu trocar o meio agora? Se eu colocar o vidro, eu tenho um desvio ainda maior. Por quê? Porque o meu índice de refração no vidro é maior. Então, quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio na trajetória do raio de luz. Tá bom? Então, galera, o que acontece no meu copo de água que eu mostrei para vocês, o que acontece lá quando a gente percebe, né, essa mudança aí na piscina, é o fenômeno da refração. E o que é a refração? A refração é a modificação da velocidade da luz que acontece em meios diferentes e uma consequência disso é que os raios de luz vai ter a sua trajetória modificada, tá bom? Isso que é refração. Então, o que acontece lá na água não é reflexão, é refração. Aqui, pessoal, é o exemplo que eu mostrei para vocês, né, do copo com água. Se vocês quiserem fazer em casa, tá? É muito simples, é só colocar alguma coisa na água que tem um objeto, um cabo uniforme, assim, até um lápis, dá para ver isso. E aí, pessoal, a grande representante, vamos dizer assim, do fenômeno da refração são as lentes. Lá na reflexão, os representantes, vamos dizer assim, eram os espelhos. E na refração, as representantes são as lentes esféricas. Então, nós podemos ter dois tipos de lentes. A de bordas finas, né? As de bordas espessas, que a gente chama de convergente e divergente, tá? Então, essas aqui, ó, tá desenhadinha para vocês, tá vendo que a borda dela é mais fina que o meio, tá? Então, a borda, na verdade, o finalzinho dela, tá? Então, o finalzinho dela é mais fino que o meio. O meio é gordinho e o final é fininho, tá? Aqui, pessoal, então, nós temos as lentes de bordas finas, ou seja, bordas delgadas. Essas lentes de bordas finas a gente pode chamar de lente convergente, tá? O que é convergir? É quando aponta para um único meio, para um ponto em comum. Então, aqui a gente tem os raios de luz incidindo e quando eles passam por uma lente convergente, eles vão se encontrar em um ponto em comum, tá? Então, lente convergente, os raios de luz passam por ela e encontram um ponto em comum. Então, é como se os raios de luz, ó, viessem aberto e depois fossem fechando, tá? Enquanto que as lentes divergentes, que são essas que têm o meio fininho e as bordas mais gordinhas, ou seja, são as lentes de bordas
espessas, bordas grossas, tá? Então, o centro dela é fininho e a borda gordinha, tá bom? Então, quando os raios de luz passam por uma lente divergente, o que vai acontecer? Essas lentes vão abrir os raios. Então, os raios de luz, eles vêm com uma determinada trajetória. Quando eles encontram uma lente divergente, eles se abrem. Por quê? Porque divergente, divergir, é quando você destoa de alguma coisa, né? É quando você, na verdade, vai ter sua trajetória independente, né? Então, divergir, quando a gente está falando de conversas, por exemplo, é quando você discorda. Então, quando um raio de luz passa por uma lente divergente, ele não quer seguir a mesma trajetória que o outro, ele quer ficar longe do outro. Então, ele vai abrir os raios, tá? Então, convergente fecha os raios de luz e divergente abre esses raios de luz, tá? Agora, galera, para a gente entender qual aplicação que as lentes têm no nosso dia a dia, a gente precisa lembrar como que o nosso olho, né, qual é a estrutura principal dos nossos olhos. Por quê? Porque, como vocês sabem, onde que a gente usa muitas lentes? Nos óculos, né? Para corrigir alguns defeitos de visão. Então, nós temos nos nossos olhos a íris, que vai controlar a entrada de luz. A retina é onde a imagem é formada. A córnea, que é essa camada que fica na frente, né, dos nossos olhos, que é uma camada transparente, que vai ajudar a focalizar os raios de luz. E o cristalino, que ele vai direcionar os raios de luz, que é como se ele fosse uma lente, tá? Então, o cristalino é como se fosse a lente natural que tem nos nossos olhos. E ele ajuda a focalizar os raios de luz. Só que assim, galera, quais são os defeitos de visão que vocês conhecem? Muitos de vocês até têm, né? Porque vocês usam óculos, eu lembro, né? O que vocês têm aí que impede que vocês enxerguem perfeitamente? Qual é o diagnóstico aí que vocês já ouviram ao longo da vida? Vocês têm o quê? O que vocês têm aí que é considerado defeito de visão? Por que quem usa óculos? Usa óculos por quê? Eu, por exemplo, não consigo enxergar bem de longe, nem de perto ultimamente. Tudo bem. Por que vocês aí usam óculos? Miopia e astigmatismo. Eu tenho isso também. Hipermetropia, certo? Alguém sabe me dizer o que é a miopia? O que é miopia? Sabe? Enxerga bem de longe. E a hipermetropia? E a hiper? Não vê bem de perto. E o astigmatismo? O que acontece com uma pessoa que tem astigmatismo? Quem tem astigmatismo vê como? Alguém sabe? Ninguém aí tem astigmatismo? Não sabe dizer o que acontece quando a pessoa tem astigmatismo? A visão fica bem embaçada, tá? Não enxerga bem nem de perto nem de longe
e fica tudo, assim, fica desfocado, é como se tivesse desfocado. Isso. Agora, galera, além dessas, que são as mais comuns, né, que acontece com a gente, né, eu mesmo tenho miopia e astigmatismo. Existem outros defeitos de visão, algumas anomalias. Vocês conhecem outras? Apesar de não terem, né? Vocês conhecem alguma outra anomalia, algum outro problema de visão? Sim. Vocês já ouviram falar? Conta para mim. Glaucoma é um deles. É bem grave esse. Vamos ver o que mais vocês sabem. Ó, bom, vou seguir, tá? Aí, galera, aqui eu tenho a explicação para vocês do que acontece com os defeitos da visão, tá? Então, existe uma diferença aí entre defeito e anomalia. Então, defeito, né, são a miopia e a hipermetropia, que são os casos mais comuns. Na verdade, gente, é mais comum ter miopia do que hipermetropia. Não quer dizer que não aconteça, claro que acontece, né? Mas é o que é mais comum de acontecer. O que acontece na miopia? Como vocês sabem, toda a imagem formada pelos nossos olhos, ela precisa ser formada na retina. Então, quando a pessoa tem miopia, ela tem um alongamento na córnea ou no cristalino, ou seja, eles são mais alongados, eles são maiores, tá? E o que vai acontecer? Por conta disso, a imagem ela acaba sendo formada antes da retina, tá certo? Então, você tem lá o lugar onde a imagem deveria ser formada, mas ela se forma antes, tá? E a hipermetropia é o contrário. Então, na hipermetropia, você tem o encurtamento na córnea, no cristalino. Então, na miopia, você tem ele alongado e na hipermetropia, você tem ele encurtado, ou seja, menor. Por conta disso, a imagem ela vai ser formada depois da retina, tá? Então, o que, que acontece? Nos dois casos, a gente precisa de alguma coisa, né, algo que faça com que os raios de luz sejam direcionados para a retina. Então, aqui na miopia, eu tenho ela sendo formada antes, certo? Então, eu preciso de algum dispositivo que abra esses raios de luz para que a imagem seja formada na retina. Então, o que, que abre os raios de luz? A lente divergente, tá? Então, por isso que para corrigir a miopia, eu preciso, então, de lentes divergentes. Enquanto que na hipermetropia, o que, que acontece? Eu tenho a imagem sendo formada depois da retina. Então, para corrigir isso, eu preciso trazer esses raios de luz para frente, ou seja, para a retina. Então, o que, que eu vou precisar? Eu preciso de alguns dispositivos que fechem um pouquinho esse raio de luz. E o que fecha o raio de luz? A lente convergente, tá? Então, galera, é por isso que quem usa óculos aí para a hipermetropia, os óculos vai ser contemplado com uma lente convergente, tá? É por isso que, né, cada um aí, eu não posso, por exemplo, eu que tenho miopia, vou colocar o óculos de outra pessoa que tem hipermetropia, eu vou me sentir extremamente desconfortável. Por quê? Porque ele não vai corrigir o meu problema de visão.
né? Cada um aí tem o seu ajuste necessário. Então, a miopia, pessoal, ela acontece porque a imagem ela se forma antes da retina. E para que isso seja corrigido, eu preciso de uma lente divergente para abrir esses raios de luz. Já a hipermetropia acontece porque a pessoa faz, né? Ela tem ali um defeito na visão dela que faz com que a imagem seja formada depois da retina. Então, eu preciso fechar esses raios de luz na retina para a imagem ser formada de modo perfeitamente, vamos dizer assim. Então, por isso que para corrigir a hipermetropia, a gente usa lente convergente, tá? Miopia divergente, hipermetropia convergente. E aí, galera, olha só. Olha só o que acontece com as pessoas que têm defeitos de visão. Então, a primeira imagem aqui, ó, é das pessoas privilegiadas que possuem uma visão normal. Pessoas muito privilegiadas, eu diria. Né? Então, uma pessoa que não tem nenhum defeito na visão enxerga dessa forma. Quem tem miopia, vê bem o rostinho aqui dos meninos e tal, mas o fundo fica tudo embaçado. Aí quem tem hipermetropia, ó, vê o fundo melhor, mas o rostinho dos meninos estão tudo embaçado, né? Então a pessoa não vê bem de perto. Aí quem tem o astigmatismo, gente, vê tudo embaçado. Por quê? Aqui nesses três de baixo, pessoal, o defeito, vamos dizer assim, é no cristalino. Então, quem tem astigmatismo, a pessoa não consegue focar muito bem, porque o cristalino é que está aí com algum defeito, tá? Então, é por isso que a gente não, quem tem o astigmatismo, assim como eu, né, não consegue ver muito bem, né, ver tudo embaçado. A catarata, pessoal, é quando forma, né, aquela pelinha assim na frente do olho, e também é um problema com o cristalino, assim como o glaucoma. Só que o glaucoma, ele já é mais grave, né? A catarata é grave também, tá? Mas o glaucoma, ele altera a pressão interna do olho. É por isso que quando a gente vai fazer exame de vista, vamos dizer assim, né? O médico faz aquele exame que dá um soprinho dentro dos olhos, é como se assoprasse, né, o equipamento. E aquele soprinho, ele mede a pressão interna do olho. Por quê? Para prevenir, para acompanhar, né, para que não se tenha o glaucoma, porque o glaucoma, ele pode, né, vir aí a evoluir, né, levando à cegueira. Então, miopia, hipermetropia, astigmatismo, a gente corrige normalmente com o uso de óculos, né, de lente de contato, né? O astigmatismo é uma lente diferente da miopia e da hipermetropia, tá? Não é a mesma coisa. Ele é, na verdade, uma lente cilíndrica, né, que não é objeto de estudo aqui nosso, mas não é nem convergente nem divergente, tá? Enquanto a catarata e o glaucoma são situações que requerem aí um acompanhamento especializado. Existem casos que você precisa, né, as pessoas que têm esses defeitos, né, de visão, esses problemas de visão, precisa do acompanhamento médico e às vezes até cirurgia, né, dependendo dos casos. E aí, pessoal, existem outros aqui, ó, que eu vou citar para vocês, que é o daltonismo, né? Não sei se vocês lembram lá do Dalton, que eu falei em química no ano passado. Então, foi ele que descobriu o daltonismo, que é quando a pessoa troca, né, uma cor por outra. Isso acontece, pessoal, porque para a gente poder enxergar as cores, a gente tem cones e bastonetes nos nossos olhos, que são células que permite que a gente enxergue essas cores, né? Então, quem tem o daltonismo, ele tem a ausência de um dos cones e aí a pessoa não consegue distinguir cor como nós vemos, né? Tem pessoas que não enxergam vermelho, tem gente que não enxerga o verde, né? Porque nós temos três cones apenas: o vermelho, o verde e o azul, tá? Então, quem tem daltonismo pode não ter um desses, certo?